Pessoal, terceira etapa do processo de desenvolvimento da experiência do usuário, prototipar. A gente já passou por algumas etapas. As etapas que a gente viu já foram explorar, construir. Estamos na terceira. Lembrando que nessa fase aqui de protótipo, se a gente perceber algum problema na fase anterior, a gente retorna para ela e pode retornar para prototipar. Ah, mas se o erro foi lá na identificação do meu grupo de usuários, a gente volta para a fase de explorar. Tá? Aqui basicamente a gente vai ver como é que a gente cria protótipos do tipo storyboard e fluxo de usuários. O que é um storyboard? Storyboard é utilizado em vários setores. Por exemplo, cinema. No cinema é usado o storyboard para definir uma cena. O diretor quer que a equipe de filmagem entenda o que realmente ele quer. Ele faz um desenho passo a passo do que ele quer que seja feito. Tá? É uma técnica colaborativa. É interessante que várias pessoas participem. A equipe de desenvolvimento ela tem que ser envolvida nessa parte, o usuário tem que ser envolvido. E ela é interessante para visualizar os cenários que os usuários utilizam. A gente pode usar papel, pode usar um quadro branco, e é interessante para usar nas reuniões de tempestade de ideias, né? Que a gente chama de brainstorm. O projetista trabalha, então, a partir de um esquema para acrescentar os detalhes. É interessante o storyboard porque ele mostra o passo a passo e eu consigo, com o storyboard, por exemplo, chegar para o usuário e dizer assim, isso funciona para você? Assim você consegue chegar ao seu objetivo? Geralmente, eu aconselho e utilizo esse formulário aqui. Né? No título, a gente coloca qual é a tarefa e o número, que é um número para tratar, uma pequena descrição do que ele faz, e aqui a gente pode desenhar, pode colar imagens de como se dá a interação. A gente cria um storyboard baseado num cenário que a gente gostaria de explorar. Por exemplo, o cenário que eu estou falando desde o início, criar uma pasta de músicas no Spotify, isso é um cenário. E eu posso criar meu storyboard, minha história de como chego no objetivo, né? Coisas que eu tenho que pensar para criar um cenário, tá? Quem é o usuário principal desse cenário? Quem é que vai utilizar esse cenário? Qual é a minha persona? Qual o papel que ele exerce ali? Ele é o quê? Qual o papel dele? O usuário escolhido é um usuário pela primeira vez? Ele é um novato? Ele nunca utilizou? Ele é um usuário esporádico? Ele vai usar de vez em quando? Ou ele é o usuário frequente? Ele vai usar várias vezes aquilo ali. Isso é importante ser anotado. Porque eu posso fazer um cenário para cada persona específica, tá? O usuário experiente, ele tende a ter comportamentos diferenciados de um usuário novato. Qual a necessidade que esse usuário tem imediata de usar esse aplicativo? E por que ele está tentando fazer isso nesse aplicativo? Tá aqui um exemplo de um storyboard. Ó. O cara não precisa ser desenhista, ele não precisa ser nenhum artista, mas a gente consegue entender o que está acontecendo. Tá? Desenho, pequena descrição e a sequência. Se tem alguma
item para descortinar, a gente pode marcar aqui, ó, 3.1 ponto alguma coisa. Essa é a cara de um storyboard simples. Feito os meus storyboards, eu consigo já fazer alguns testes com a equipe, alguns testes com o usuário, para saber se o contexto está sendo respeitado, se os usuários estão sendo respeitados e se eu consigo chegar na tarefa proposta e nas resoluções de todos os problemas. Outro item que a gente deve fazer é o fluxo do usuário. No fluxo do usuário, aqui já é um passo a mais, né? No fluxo do usuário, eu começo a identificar se os objetos de interação eles funcionam como desejado. Por exemplo, eu tenho um item na minha interface que é para escolher que o usuário vai lá marcar a cidade que ele nasceu, né? Aí eu posso ter vários objetos de interação que fazem a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ter uma solução usando uma caixa, um combo box, que o usuário clica, aquilo descortina e eu vou procurar a cidade. Eu posso colocar todas as cidades e o usuário vai clicar. Então a gente tem que escolher. O fluxo do usuário é bom para a gente ver se o objeto de interação funciona realmente para aquela solução. A gente consegue testar a navegabilidade, isso é importantíssimo, se o usuário realmente ele consegue navegar fácil. Identificar se uma tarefa ela é finalizada ou ela não é finalizada conforme o que a gente deseja. Conforme, claro, o usuário deseja. Exemplo de um fluxo de usuário. Isso aqui é um mapeamento de um app que serve para alugar garagem. Tá? Pode parecer estranho esse app, mas em uma cidade grande, onde as garagens são bem difíceis de encontrar, uma cidade como São Paulo, por exemplo, um cara que trabalha no centro, ele normalmente, para não pagar estacionamento, ele pode eventualmente alugar uma garagem. E esse aplicativo aqui, ele informa as garagens que fazem isso, aluguel, quanto é que é, e você contrata. E aqui tem um fluxo de usuário. Aqui são desenhos de celular, tá? E como é que se dá o fluxo? O app mostra as garagens num raio específico. Aí o usuário escolhe. Aí a gente vai marcando aqui, ó, toda a interação como se dá. Aí o cara chegou aqui, clicou nessa opção, aí ele volta para essa tela. Dessa tela aqui ele pode passar direto para essa. E aqui tem toda a sequência que acontece. Aqui a gente começa a ver se os objetos de interação eles funcionam. Por exemplo, o cara quer marcar uma data. Como é exibida essa data? Essa data é exibida por meio de um objeto de interação. Está bem escolhido esse objeto de interação? É fácil de navegar? Por isso que os testes que são feitos num fluxo de usuário são interessantes. Outra maneira de a gente ter fluxo de usuário, ó, a gente pode desenhar, tá? Eu faço desenhos do meu app, coloco aqui os itens que devem ter e vou fazendo os aportes que eu quero. Aí eu posso ver assim, essa tela aqui é o perfil do usuário, vai ter uma foto dele, vai ter o nome dele e vai ter a identificação dele. Essas caixas de texto são boas para digitar? É assim que a gente avalia. Outra maneira que até eu fui co-orientador de uma aluna,
a gente usou esse modelo. Era uma folha de papel com impresso o formato do celular, e a gente desenhava em cima desse fluxo. Isso aqui funciona bastante. Outra maneira que a gente pode fazer também é imprimir numa cartolina grande ou colocar numa interface e a gente ir inserindo os objetos e verificar a navegabilidade, enfim. Isso aqui é uma utilização legal de fluxo de usuário para utilização em sites, websites, tá? A gente consegue identificar várias coisas nesse tipo de fluxo de usuário. Aqui a gente tem a página Home, ela deve ter um menu que descortina para essas opções. Aqui a gente já coloca uma ideia baseado, claro, no contexto do usuário, no contexto da tarefa, no contexto específico do problema. A gente já consegue desenhar aqui alguns objetos de interação que a gente quer que possua. É legal esse tipo de abordagem quando se faz site, porque tem um item que a gente vai ver quando a gente tratar de avaliação de interface. Tem um item aqui que a gente consegue já avaliar se as minhas páginas elas possuem a mesma identidade visual. E pode perceber aqui que tem, né? Todas elas possuem esse cabeçalho aqui, ó. Todas as figuras, elas parecem ser parecidas. O desenho dela é muito parecido. Isso é uma coisa também para que a gente pode já de antemão fazer pequenas avaliações, pequenos testes. Outra abordagem para homepages. Página principal, como ela se descortina, o que tem dentro dela, como segue. Essa aqui, por exemplo, a 4, ela tem especificamente, em dado momento, eu preciso gerar a partir dela uma tela de login, uma tela de entrada aqui, ó. Eu já consigo testar se meus objetos estão sendo bem escolhidos, existe uma navegabilidade legal. A partir dela aqui, eu posso cair para essa página ou essa página, né? Por isso que eu tenho aqui 4A e 4C. Aqui tem 4B, 4D, tá? Perceberam como que é interessante? Vejo vocês no próximo. Forte abraço.